tempo todo. E será. Vamos orar agradecendo a Deus por este dia. Pai, nós te agradecemos pelo dia que se foi, pela noite que nós estamos vivendo. E pedimos a tua bênção, o teu cuidado sobre a vida de cada um desses que me ouvem, no bairro Goiânia e no bairro Alvorada. Deus, que o anjo do Senhor, que guia, que guarda e que protege, seja sobre a vida de cada um destes. Obrigado porque o Senhor tem trago em paz as nossas casas, e aqueles que ainda estão para chegar em suas casas, que eles sejam guardados pelo anjo do Senhor. Amém. Sinta-se visitado pela presença de Deus, do Espírito Santo, aí na sua casa. Continuamos a orar pelas cidades, continuamos a orar pelo país, e continuamos a clamar a Deus pela liberdade que nós temos, pela continuação. Continuamos a clamar a Deus pela continuidade da liberdade que nós gozamos aqui no nosso país. Algo que nós não podemos perder é a liberdade que nós temos neste país. Nestes dias, nós temos visto, e eu repito, muitos abusos que têm tirado a liberdade de muitas pessoas. Muitos magistrados que se acham como deuses e agem de uma maneira abrupta contra as pessoas desguarnecidas de proteção. Homens que deveriam zelar pelo bem da justiça, pela manutenção da paz, da verdade e da justiça sobre a nossa nação, denunciam com seus próprios atos a má intenção de seus corações. E nós precisamos ficar firmes, termos posturas de homens e mulheres firmes, que acima de todas as coisas temem a Deus e não deixam se levar pelas maldades alheias. Um homem, quando ele detém o poder, uma mulher, quando ela detém o poder na terra, muitas vezes ele se torna um praticante do mal também, porque o poder lhe sobe a cabeça e ele não administra o poder que tem de uma forma que seja justa, que seja equilibrada. Mas muitos daqueles que têm o poder, não só no Brasil, mas no mundo, o usam para o mal. Quando eu falo sobre isto, é porque nós vemos o que vem acontecendo no Brasil e no mundo. E nós oramos a Deus para que o nosso país não se torne como uma Coreia do Norte, onde aquele homem dita até o modo de corte de cabelo da população. Nem que viremos uma Venezuela, onde as pessoas correm para arrumar, para conseguir alimentos atrás dos caminhões de lixo. A Venezuela é um dos países maiores exportadores de petróleo, mas tem um homem que domina com mão de ferro. Nem queremos ser como a China, com trabalhos escravos, apesar da boa propaganda. Não, queremos ter liberdade. Queremos que nós continuemos a gozar da liberdade que nós temos nessa nação tão preciosa. E é só Deus que pode vir de encontro
contra aqueles que detêm o poder neste país. E é por isso que eu convido a você para que você se ajunte com as milhares de pessoas que estão a orar neste Brasil, para que o nosso Brasil não seja corrompido pelos princípios maléficos do marxismo. Em o nome de Jesus, vamos orar, pedir a Deus que Deus instrua a governança da nossa nação, para que nós não sejamos aprisionados e que a nossa liberdade não nos seja tomada. Precisamos permanecer firmes, homens e mulheres que estão debaixo dos holofotes e que nós podemos ver as suas maldades, muitas vezes servem também de maus exemplos. Mas eu convido a você que às vezes vê uma autoridade se comportando de uma forma errônea, você que vê autoridades se corrompendo, autoridades agindo de forma incorreta, fazendo aquilo que não deveriam fazer, e você vislumbra tudo aquilo, e muitas vezes no seu coração vem aquele pensamento assim: se ele pode fazer isso, eu também posso fazer isto. Não, eu convido a você a não se igualar ao nível dos corruptos e dos maus, mas que você permaneça em uma vida digna, em uma vida de fidelidade, em uma vida com os princípios morais que você sabe e aprendeu muito bem. Quando nós olhamos para estes homens, para estas mulheres que agem mal e que deveriam fazer o bem, é verdade, nós nos indignamos, mas que você não repita, que você não olhe para os maus exemplos. Os maus exemplos são fáceis de ser seguido, porque as coisas más, as coisas erradas são fáceis. É fácil alguém roubar um telefone de outra pessoa, é fácil. Difícil é você comprar um telefone e pagar por ele 10 meses. É fácil. As coisas erradas são fáceis. Mas as coisas erradas, elas conduzem o homem às chamas do inferno. E você, com certeza, não é destes que estão a caminhar para lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: irmãos, não cessem de fazer o bem. Não cessem de fazer as coisas certas. Mesmo quando os homens com poder, com autoridade nesta terra, fazem as coisas erradas, mesmo quando eles burlam as leis, mesmo quando eles se apropriam daquilo que não lhes é direito, que você não olhe para estes homens, nem para essas mulheres, mas que você possa olhar para as pessoas justas, porque elas existem. Sei que é difícil olhar para um justo e repetir o seu exemplo, mas você deve fazer isto. E aos irmãos da fé, Apocalipse 3:11, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Neste tempo de tanta maldade, de tanta corrupção, que você, que entende muito bem este verso que eu citei, pense nisto, nestes tempos, e não esmoreça a sua fé, seja perseverante. Que Deus te abençoe neste tempo difícil. É um tempo de crescimento, como eu já disse. Tem um provérbio oriental que diz assim: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis criam homens fortes. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você tenha uma ótima noite, uma noite em paz.